Lucas capítulo 13. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5. Lucas 13, versículo 1. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quero convidar a todos que baixem suas cabeças, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Grandioso Deus, soberano Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, porque pela sua misericórdia nós conhecemos a salvação que há no seu Filho Jesus Cristo. Por aquilo, ó Pai, que seu Filho Jesus Cristo fez aqui na terra, ó Deus, chegamos ao entendimento do nosso pecado. Nós conseguimos enxergar, ó Deus, a nossa situação perante o Senhor por conta da sua misericórdia. O Senhor, ó Pai, propiciou a nós o dia aceitável da nossa salvação. O Senhor usou, ó Pai, de amor, de poder soberano, ó Deus, para nos trazer ao teu rebanho. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós não poderíamos fazer isso pelos nossos próprios esforços, mas o Senhor os fez por nós, ó Deus. Pagou os nossos pecados, nos libertou da perdição eterna, pela obra que seu Filho Jesus Cristo fez na cruz. Nos ajuda, ó Pai, a exaltar o teu santo nome em tudo aquilo que fazemos, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, nessa noite a compreender a tua palavra e fazer a sua vontade. Fala aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito, ó Deus. Aplica essa palavra aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, ó Deus. E que essa mensagem, ó Pai, ela possa perdurar em nossos corações para sempre. Nos ajuda nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto aqui tem uma frase que se repete 2 vezes. Necessário vos é arrepender-vos. Ele fala isso para uma multidão de pessoas que estavam ali reunidas. Nós, quando falamos a respeito do Evangelho, nós precisamos pensar no que o Evangelho implica e qual é a mensagem que ele nos traz. É uma mensagem antiquada, é uma mensagem ultrapassada para a nossa sociedade. Se você pensar a respeito de arrependimento, você não vai encontrar muitas pessoas que manifestam voluntariamente a intenção de se arrepender de alguma coisa que ela tenha feito. O arrependimento não está na moda. Quando você olha para um artista de televisão, de cinema, uma pessoa proeminente na nossa sociedade, e faz uma entrevista básica com ele, normalmente você ouve aquela palavra, né, aquele chavão de sempre. Eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. É uma grande tolice. É uma besteira alguém falar uma coisa dessa. Todos nós que somos pertencentes à raça humana sabemos que nós poderíamos ter feito escolhas melhores nas nossas vidas e poderíamos usufruir de um benefício maior nos dias de hoje se tivéssemos feito as melhores escolhas lá no passado. Nós somos seres humanos e os seres humanos são falhos. E as nossas falhas é um dos motivos pelo qual nós deveríamos refletir a respeito do arrependimento. Porque se nós não somos capazes de olhar para o nosso passado e falar, olha, eu poderia ter tomado uma decisão melhor ali, quer dizer que eu estou condenado a repetir os mesmos erros que eu cometi no passado. É claro que quando isso vem de uma pessoa que não é cristã, não tem problema nenhum, porque na realidade eles não compreendem a importância do arrependimento. Isso é grave quando nós vemos crentes ou pessoas que se dizem cristãs que são incapazes de se arrepender. Mas para aquelas pessoas do mundo, talvez eles consigam até um benefício com isso. Afinal de contas, eles trabalham com a própria imagem, e vender a própria imagem significa mais dinheiro no bolso deles. Então, se você fala que você é uma pessoa que não se arrepende, demonstra uma certa determinação na sua vida, isso talvez reflita em benefício para um próximo contrato.
Mas não é assim que a palavra de Deus nos trata. Não é assim que o Evangelho nos é apresentado. O Evangelho ele é totalmente contrário a essa noção contemporânea de arrependimento. Ou de que não precisa-se de arrependimento. Quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, nós vamos olhar desde Gênesis, ou todo o Antigo Testamento, que Deus está sempre chamando o seu povo a quê? A se arrepender. O povo de Israel ia para um caminho que era um caminho de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido para eles, mas passava um pouco de tempo, eles se desviavam do caminho do Senhor, e Deus mandava um profeta para exortar o povo para que eles voltassem para o caminho da retidão. E quando eles voltassem para o seu caminho, eles deviam fazer isso em humilhação e arrependimento. A palavra de Deus, ela trabalha com arrependimento desde os primórdios. É necessário que haja arrependimento. João Batista e Jesus Cristo, quando começaram o seu ministério aqui na terra, a mensagem dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, quando nós vemos Jesus Cristo falando a respeito de arrependimento, nesses versículos que nós lemos, está totalmente de acordo com aquilo que ele veio pronunciar. E nós vemos aqui no nosso texto que naquele momento, no versículo 1, naquele mesmo tempo, estava presente alguns ali que lhe falavam a respeito de uns certos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os seus sacrifícios. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse versículo é a quem o apóstolo, a quem Jesus Cristo está se dirigindo. Havia uma grande multidão que tinha seguido Jesus Cristo. E essa grande multidão, ela tem o seu início nos textos bíblicos, aqui no capítulo 12, no versículo 1, que é onde acontece esse grande ajuntamento. Eu quero convidá-los que acompanhem comigo a leitura do primeiro versículo do capítulo 12. Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós vemos que não eram poucas pessoas que estavam reunidas para ouvir Jesus. Havia grande multidão, de tal forma que as pessoas se atropelavam. É quase um Largo 13 próximo da véspera de Natal, quando as pessoas esqueceram de comprar os presentes e estão ali fazendo as compras. Muitas pessoas estavam se reunindo para ouvir o que Jesus Cristo tinha a dizer, porque Jesus Cristo já era conhecido da maior parte daquelas pessoas. Interessante nós observarmos que a primeira coisa que Jesus Cristo fala para aquela multidão, e quando nós falamos em multidão dentro da palavra de Deus, nós precisamos entender que ali certamente haviam crentes e também alguns não crentes. Alguns simplesmente interessados em receber de Jesus Cristo uma cura, uma bênção espiritual, outros tantos interessados na doutrina de Cristo, alguns interessados em ouvir se Jesus Cristo ia se contradizer em alguma palavra a ponto de que eles pudessem utilizar aquilo para acusá-lo de alguma heresia. Mas os discípulos de Jesus Cristo verdadeiro estavam ali reunidos. E Jesus Cristo abriu a sua boca para dizer que as pessoas deveriam acautelar-se. Ou seja, a primeira instrução de Cristo é: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E quando nós pensamos nos fariseus, e essa palavra de Jesus Cristo dizendo que eles eram hipócritas, nós precisamos fazer uma relação com o texto que nós vamos estudar hoje, o texto que nós já lemos lá no capítulo 13. Porque os fariseus, eles eram pessoas que exteriormente demonstravam grande religiosidade, exteriormente eles demonstravam grande fidelidade, na aparência eles eram imbatíveis, mas no coração eles eram podres. O coração daqueles homens não tinha parte com Deus. E quando ele fala a respeito de arrepender-nos, era necessário que tanto aqueles homens que tinham uma aparência de religiosidade se arrependessem, como qualquer outro daqueles que estavam acompanhando ele por curiosidade, ou mesmo aqueles discípulos verdadeiros de Jesus Cristo que estavam ali porque amavam o seu mestre. Era necessário que eles se arrependessem. Nós percebemos, voltando lá para o nosso texto, capítulo 13, que havia ali uma intenção por parte de algumas dessas pessoas. Dentro daquela multidão, alguns poucos chegaram para Jesus e disseram: Jesus Cristo, você está sabendo daquilo que aconteceu com alguns galileus recentemente? O que Pilatos fez? Esse acontecimento não passaria desapercebido por conta
perversidade, né, e do teor diabólico que nós podemos encontrar nessa ação de Pilatos. Pilatos pegou alguns homens galileus e simplesmente os matou e pegou o seu sangue e misturou com o sacrifício que aqueles mesmos homens galileus estavam prestando a Deus. E isso para um judeu era um absurdo. Imagina você que celebra algo sagrado a Deus, o sacrifício era algo sagrado, algo para Deus, e de repente ele profana aquele sacrifício que você honra tanto com sangue humano, algo que o próprio Deus já havia dito que era inaceitável por ele. Aquilo realmente chamou a atenção. Aquilo ali era algo do conhecimento de todos, era do conhecimento de Jesus Cristo. E nós vemos que talvez aquelas pessoas que estavam se dirigindo a Jesus Cristo, elas tivessem com a intenção de categorizar as pessoas entre aquelas que são muito pecadoras e aquelas que são pouco pecadoras. Né? Nós fazemos isso também. Nós olhamos para as pessoas e falamos, ali vai um grande pecador. E aquele outro ali, não, olha, ele tem uma vida tão correta, que só falta aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Irmãos, esse é um grande erro que um crente comete quando ele fala uma coisa dessa. Porque o cristianismo não está baseado na aparência ou na conduta da pessoa em si. A essência do cristianismo não é isso. A essência do cristianismo é a salvação no Senhor Jesus. E como diz aqui o nosso versículo, para que possa haver salvação, é necessário que nós nos arrependamos. O arrependimento é o cerne do evangelho que Jesus Cristo veio pregar. Quem eram os maiores pecadores, segundo a ótica daquilo que eles estão falando? Eles falaram então a respeito disso, e Jesus Cristo, no versículo 12, respondeu a eles: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? A morte daqueles homens foi tão horrível que fez com que Jesus Cristo, conhecendo o pensamento deles, já deduzisse o que eles estavam querendo dizer. E Jesus Cristo já foi logo na ferida, direto ao ponto. Por eles terem morrido de forma tão tenebrosa, vocês pensam que eles foram mais pecadores do que todos os homens, todos os galileus? Os judeus, eles tinham alguns preconceitos. Né? Eles costumavam classificar as pessoas de várias formas. Se você perguntasse para um judeu naquela época, ou para um daqueles homens, né, quem eram as pessoas mais santas do mundo, eles iam falar, eram judeus. Tanto é que eles classificavam todos os outros homens como gentios ou gregos, independente da nacionalidade deles. Está tudo no mesmo balaio de gato e eles são mais pecadores do que nós que recebemos a lei de Deus, dizia um judeu. Aí se você falasse para ele, em Israel, quem são os mais pecadores? Ele falava, certamente são os samaritanos. Os samaritanos ainda são piores do que os gentios em pecados. Tá bom, e dentro da Judéia, que é uma região do sul ali onde ficava Jerusalém, né, Judá, quem são os piores pecadores? Ali eles ficavam em dúvida, porque eles não poderiam apontar para ninguém. Mas se perguntasse para ele, de todos os judeus espalhados pela região, quais eram os menos santos, eles diriam facilmente que são os galileus. Tanto é que quando Jesus Cristo apareceu, o que disseram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que era uma região da Galiléia? Então eles classificavam gentios, samaritanos e os galileus de Nazaré, eles não são tão santos como nós aqui do sul. Talvez nós, que moramos em São Paulo, tenhamos o mesmo preconceito com quem é do Nordeste, do Norte ou do Sul do país. Seria uma mentira dizer que não existe um pouco de prepotência da parte dos paulistanos. Porque isso se mostra a cada dia. Mas isso era partido de um preconceito. Eles podiam classificar por região, por nacionalidade, de onde a pessoa nasceu, eles classificavam a pessoa como pecadoras. E quando se falava então de calamidades naturais? O judeu ele tinha na sua mente o seguinte aspecto: se uma pessoa nasceu com algum problema de deficiência física, ou se ele tem algum problema espiritual, é porque o pai dele pecou ou porque ele cometeu algum pecado e é por isso que ele está sofrendo aquilo. Eles associavam a calamidade com o grau de pecaminosidade de uma pessoa. Em outras palavras, se você é uma pessoa que está sofrendo hoje, para um judeu,
ele olharia para você e falaria: você está sofrendo tanto assim porque você é um pecador em maior grau do que os outros. É fato que o pecado, ele faz com que as calamidades aconteçam. O sofrimento, ele é fruto do pecado. Quando nós vemos lá em Gênesis, no primeiro capítulo, quando Deus puniu Adão e Eva por conta do pecado que eles haviam cometido, por conta do pecado desses homens, de Adão e Eva, a terra se tornou maldita. A terra foi amaldiçoada. O homem passou a sofrer. Cardos e espinhos passaram a acontecer na vida do homem. A mulher passou a conceber filhos com dor. Tudo isso fazia com que um judeu pensasse que o motivo pelo qual as grandes calamidades acontecem é por conta do pecado. Nesse sentido, eles tinham razão, porque todo o pecado, ou toda a calamidade é por conta do pecado. Mas é um pecado universal, é uma calamidade universal. Nós todos estamos suscetíveis aos acontecimentos. De forma indistinta, nós temos pessoas que sofrem muito e elas não são grandes pecadoras aos olhos dos homens. Todos nós pecamos aos olhos de Deus. E todos nós somos imerecedores da misericórdia de Deus. E tudo aquilo que acontece de bom nas nossas vidas é por conta da misericórdia de Deus, e não por conta da nossa bondade ou por conta das nossas ações boas. Mas é Deus que faz cair sobre justos e injustos a sua chuva. É Deus que faz com que nós nos levantemos todas as manhãs e tenhamos energia para o trabalho e que nós possamos usufruir do fruto do nosso trabalho, porque isso também foi estabelecido por Deus. O sofrimento, ele não tem uma relação específica com o pecado. E era o que aquelas pessoas estavam pensando quando se dirigiram a Jesus Cristo. Aqueles homens morreram de forma tão tenebrosa porque eles eram contumaz, pecadores assíduos. Eram os piores homens que haviam na Galileia e por isso eles morreram de forma tão tenebrosa. Mas isso aí, irmãos, é uma grande falácia, é uma mentira. A palavra de Deus, ela não dá sustentação a isso. Eu quero citar alguns exemplos. O primeiro deles é Jó. No capítulo 1 de Jó, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. No entanto, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde e ele perdeu todas as suas propriedades. Ele sofreu muito na carne, mas ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Um segundo exemplo, com relação a isso, está em João capítulo 9, eu gostaria de convidá-los a abrir. No Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 2. Onde Jesus Cristo tem que corrigir justamente esse pensamento nos seus próprios discípulos. João, capítulo 9, versículo 2. Vamos começar do 1, já que é tão pequeno. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, os apóstolos mesmo tinham essa impressão porque era algo comum dentro da sociedade judaica. Era cultural isso. Viram um homem cego desde a sua nascença e perguntaram: mestre, por que esse homem é cego? Quem pecou? Foi os pais deles ou foi ele próprio? Eles queriam saber qual era a relação do pecado com aquela deformidade, com aquele problema que tinha acontecido com aquele homem, desde a sua infância. E Jesus Cristo corrige eles dizendo que nem os seus pais, nem ele havia pecado, mas foi assim para que se manifestasse neles a obra de Deus. Deus tinha uma obra para fazer ali, especificamente. Mas o fato era que o motivo pelo qual o homem estava naquela situação não tinha nada a ver diretamente com um pecado causado pelo seu pai ou pela sua mãe. E nem por ele próprio. Cristãos fiéis podem ter filhos cegos. O íntegro Jó pode sofrer na carne. E o terceiro e último exemplo que eu quero dar com relação a esse ponto de sofrimento e justiça que contradiz o pensamento judaico é o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi homem de dores, que sabia o que era padecer, que foi levado, e crucificado. Ele próprio levou sobre si os castigos que nos traz a paz.
E ele sofreu tudo isso na carne e sem pecado. Então logo nós não podemos dizer que uma pessoa pecadora, ou uma pessoa que está sofrendo na carne, ela está sofrendo por conta de um pecado dela própria ou por conta do pecado dos seus parentes ou seus antepassados. Como se fosse uma maldição que estivesse enraizada na família dela e ela tivesse que viver com aquilo, como se não houvesse maldição que não pudesse ser quebrada pelo poder de Deus. Eles julgavam que aqueles galileus eles eram maiores pecadores por conta do tipo de morte que eles haviam morrido. Voltando lá no nosso texto, lá em Lucas, no capítulo 13, Jesus Cristo ele vai além e ele diz também, ilustrando aqueles homens, que não era esse o fato, citando o versículo 14, que pessoas também não galileias também sofriam na carne e não havia nenhuma justificativa visível para aquilo. Versículo 4, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Jesus Cristo então se virou para aqueles homens e disse a eles, vocês conhecem a história daqueles homens, daqueles 18 homens que morreram, aparentemente soterrados aqui, por conta da torre de Siloé ter caído sobre eles. A torre de Siloé ela ficava ali, próxima de um tanque, muito próxima do templo de Salomão, dentro de Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam ali naquele local, naquele momento, e morreram soterradas, elas eram maiores pecadoras do que toda a Jerusalém? Jesus Cristo está dizendo que não. O fato daquelas pessoas terem morrido de forma catastrófica não significava que elas eram mais pecadoras e por conta disso Deus estava fazendo com que a torre caísse sobre eles e eles morressem de uma forma antinatural. Antinatural porque, irmãos, o normal é as pessoas viverem até a velhice e morrerem, certo? Essa é a forma natural de morte. Mas nós vemos aqui Pilatos pegando pessoas vivas, sacrificando e fazendo barbaridade com o resto mortal daquelas pessoas. E no outro cenário nós vemos que caiu uma torre sobre aquelas pessoas que estavam ali no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era uma água, inclusive, que Jesus Cristo depois ele fala para que um cego vá lá e unte os seus olhos com aquelas águas para ser curado. E havia bastante pessoas que iam naquelas águas. Não havia qualquer relação entre a pecaminosidade ou a forma como as pessoas haviam morrido e o pecado. Mas Jesus Cristo chama a atenção daqueles homens que se eles... Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Que se aqueles homens não se arrependessem dos seus pecados, uma torre cairia sobre eles, ou que Pilatos poderia chegar até eles e os matar? Óbvio que não era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Porque nós já tínhamos aí duas condições. Uma, Pilatos matar todos os judeus ou todas as pessoas que estavam ouvindo, e a outra, várias torres de Siloé cair sobre todos os homens. Então, já estaria sendo impossível isso se realizar da forma como... literal, da forma como alguns gostariam, ou alguém possa entender. Ele estava falando a respeito de um perecimento, não um perecimento da carne, simplesmente. Mas ele estava falando de algo espiritual. Lembra-se de que ele falou de algo que acontece internamente. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, algo que é exterior, mas que não acontece dentro deles. Agora Jesus Cristo está falando a respeito do arrependimento, que é algo interno, que depois vai refletir externamente, mas que primeiramente acontece dentro da pessoa. E é algo verdadeiro, algo inconfundível, algo que não pode ser mesclado ou mimetizado ou mesmo simulado por homem algum. O arrependimento verdadeiro, ele é algo, irmãos, que acontece pela ação do Espírito Santo dentro dos homens. De tal forma que quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, a sua vida exterior ela também é transformada. Mas como consequência desse arrependimento, e não uma transformação exterior que vai te levar a se arrepender. Jesus Cristo está falando para uma multidão. Havia tantas pessoas ali que estavam ouvindo ele de bom grado, que ainda assim precisavam de um fato, um arrependimento promovido pelo Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem não perecer como aqueles homens haviam perecido. Aqueles homens eram pecadores? Certamente eles eram pecadores. Provavelmente pecadores não arrependidos. Provavelmente. Pela forma como Jesus Cristo diz,
de igual modo perecereis, e nós imaginarmos que o que o Jesus Cristo está dizendo aqui é que as pessoas estavam perecendo espiritualmente e não carnalmente, nós podemos subentender que aquelas pessoas eram, sim, de fato, pessoas pecadoras, não remidas dos seus pecados, não arrependidas. Mas nós não podemos definir se uma pessoa é pecadora, mais pecadora do que outra, pela forma como ela morre. Seja pelo sacrifício, pelo soterramento, seja por uma tsunami que varreu lá a ilha de Sumatra, matou várias pessoas. Aquelas pessoas eram mais pecadoras do que as pessoas aqui no Brasil? De fato, tinham muitos pecados ali. Mas se nós não nos arrependermos, de igual modo, nós também iremos perecer. Aqueles homens, eles não eram os piores galileus que haviam naquela região. Aqueles 18 também não eram os piores dentro de Jerusalém. Mas se não houvesse arrependimento para todos aqueles que viram a forma de morte daqueles homens, eles também pereceriam de igual modo. E era essa a mensagem que Jesus Cristo estava trazendo para aqueles homens. E aí aqueles homens provavelmente pensariam, mas do que eu devo me arrepender? E como que pode ser isso? Por que eu tenho que me arrepender de alguma coisa? Porque talvez ali naquele meio tivesse um homem que nunca havia matado e nunca havia roubado. E hoje quem nunca matou e nunca roubou é uma pessoa boa. Segundo a nossa lei, se você matou só uma pessoa, você ainda continua sendo bom, né? Você tem direito a um presunto, né? Como disse outro dia lá um jornalista. Todo mundo no Brasil tem direito a um presunto. Antes de ser condenado pela lei do país. Sou uma pessoa religiosa. Todo mundo me conhece como um crente, eu vou à igreja, eu tenho a minha Bíblia e participo dos cultos dominicais lá dentro. De vez em quando eu vou até na quarta-feira. Podia ter pessoas ali que eram desse tipo. Eu pago todos os meus impostos. O motivo pelo qual Pilatos deve ter matado aqueles galileus é porque provavelmente eles se levantaram em amotinação contra o Império Romano. Esse era o principal motivo pelo qual eles matavam naquela época os imperadores. Dizem que pode ter sido os dissidentes, né, de um tal chamado Judas daquela época, que era um revolucionário e queria a libertação da opressão de Roma. E aqueles homens possivelmente possam até ter sido confundidos com os seguidores desse tal Judas e foram pegos por Pilatos e foram mortos dessa forma tão brutal. Mas ali no meio tinha pessoas que provavelmente pagavam todos os seus impostos, eram religiosas, nunca tinha matado, nunca tinha roubado. Do que ele tinha que se arrepender, já que ele vivia uma vida de acordo com os ditames da sociedade judaica? Por que eu preciso me arrepender? E talvez você também se pergunte, por que eu preciso me arrepender? Eu sou também religioso, pago os meus impostos, sou uma pessoa boa. É aquele exemplo, né, que eu citei inicialmente. Ele é tão bom, só falta se converter a Jesus Cristo. A retidão externa, irmãos, ela não significa que nós temos paz com Deus. Uma pessoa ela pode ter a sua vida totalmente corrigida. E você pergunta para ela, você se tornou um crente? Ele não, é Seichonoye. Seichonoye também tem o poder de endireitar a vida do cabra. Eles falam um monte de coisa lá que o cara se enquadra e vive de uma vida exemplar. Espiritismo. Eles também. O cara vivia uma vida toda torta, de repente você olha para a vida do cara, é uma outra coisa, você vai perguntar se ele aceitou a Cristo, não. Ele passou a frequentar lá um centro lá de mesa branca. Porque o cristianismo, ainda que ele transforme a vida das pessoas exteriormente, ele não se preocupa principalmente com essa questão. A questão principal não é isso que importa. O que importa é se você se arrepende para que você não pereça. Porque o que importa você ter uma vida reta segundo a sociedade, pagando seus impostos, sendo uma pessoa benquista, sendo um trabalhador honesto, se ao final da sua vida você vai morrer e perecer e ser lançado no inferno. Seichonoye não trata disso. Espiritismo também não. Mas o cristianismo do Senhor Jesus Cristo, apresentado aqui pelo seu evangelho, é o único que pode libertar o homem de perecer. A questão com a qual Jesus Cristo está tratando aqui, irmãos, não é uma questão visual. É uma questão interna.
É uma questão de arrependimento verdadeiro. E aí você não sabe do que você tem que se arrepender, é porque você realmente não conhece a Deus. Se você conhecesse a Deus, você saberia do que você deve se arrepender. Eu quero convidá-los que abram comigo lá em Romanos, no capítulo 3, porque ele fala claramente a respeito da visão de Deus com relação aos homens que foram criados por ele. Capítulo 3, bastante conhecido, o versículo é o 10, mais conhecido ainda, no livro de Romanos. Como está escrito, aqui escrevendo o apóstolo Paulo, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Um versículo, quer dizer, 2 versículos aqui, né, onde fala que, em primeiro lugar, não existe nenhuma pessoa justa. E isso é um grande problema quando nós tratamos com Deus, que é perfeitamente justo. E se Ele é perfeitamente justo, quando Ele olha para nós que não somos justos, nós vamos ter um problema com Ele, porque Ele não vai se identificar conosco. E, em verdade, Deus não vai se agradar de estar conosco na sua presença por conta da nossa injustiça, da nossa impiedade, do nosso mau cheiro. Jesus Cristo não vai querer ter homens na sua presença que não tenham uma perfeita justiça. E nós não temos essa perfeita justiça. Mas nós também, como diz a palavra aqui, não há ninguém que entenda. Naturalmente, nenhuma pessoa entende a sua situação perante Deus. E também não há ninguém que busque a Deus. E aí começa todo o nosso problema. Além de nós não entendermos coisa nenhuma, nós nem buscamos o entendimento, que é conhecer ao nosso Deus. E quando nós conhecemos ao nosso Deus, Criador, soberano e a sua santidade, aí nós olhamos para nós e nós passamos a nos autoconhecer melhor. E aí nós vamos começar a entender que nós precisamos nos arrepender. Hoje nós estávamos lá com o irmão Newton, né, no enterro da irmã, da nossa irmã Eude, e ele falou a respeito de homens que não temem a Deus. Né, ele estava falando a respeito de uma pessoa com quem ele estava falando. Ele, sabe por que você não teme a Deus? E o homem falou assim, não temo mesmo não. Esse negócio aí que você fala de Deus, aí para mim não é nada. Ele falou, você não teme porque você não conhece Deus. E ele até ilustrou isso falando a respeito de uma locomotiva. Ele falou assim, você tem um trem vindo, e eu falar para você, deita nos trilhos, você deita? O homem falou, eu não. Você não deita porque você conhece o trem. Você sabe que ele é pesado e o mal que ele pode te fazer. Agora, se você também não conhece a Deus, a sua justiça, você também não pode temê-lo. Porque você não sabe o quão duro vai ser o dia em que você estiver na presença do Senhor Deus. E tiver que prestar contas a respeito da sua própria vida para Ele. O que você fez com tudo aquilo que Ele te deu? O que você fez com o tempo que Ele te dá aqui na terra? Qual é a vida que você tem levado? Qual é a consideração que você tem dado à palavra de Deus? Você tem buscado conhecer a Deus? É claro que não. Você não pode fazer isso por si próprio. A palavra mesmo nos diz, além de não conhecer a Deus, não há ninguém que busque a Deus. E se você não buscar conhecer a Deus, você não vai saber qual é a sua vontade. E se você não sabe qual é a vontade de Deus, você não vai se submeter a ela. E se você não fizer isso, você está com problemas. No capítulo 1 de Romanos, voltando aqui uma página, ele fala a respeito da situação dos homens perante o próprio Deus. Versículo 28, capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja qual é a reação, qual é a situação do homem, segundo o versículo 28. Os homens não se importaram, eles simplesmente não fizeram caso de Deus. E por não terem se importado com a grandiosidade de Deus e com seu julgamento, com seu juízo, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por que nós vemos tantos pecados, tantas coisas contrárias à palavra de Deus, sendo inclusive sancionada dentro do nosso Estado? Né? Hoje em dia, o país mesmo sanciona leis que são antibíblicas. Coisas que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e era a forma como as coisas deveriam ser ordenadas. Está acontecendo isso porque os homens não se importam em ter conhecimento de Deus.
E quando alguém vai lá e fala a respeito da vontade de Deus, o que eles falam? O Brasil é um país laico. Essas coisas da religião não devem se envolver com as coisas da política. As coisas da política não devem se envolver com as coisas da religião. Eles estão indo contra aquilo que a palavra de Deus tem estabelecido. E quando os seus líderes estão levando a sua nação à ruína, alguém tem que se levantar e falar. E quais são essas coisas que Deus entregou aos homens? É um sentimento perverso. Esse sentimento perverso é o sentimento natural do homem, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a imundícia, versículo 29, de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmão Paulo, eu não entendi nada do que você falou aí. É verdade, tem muitas palavras aqui que não é do nosso cotidiano. Tem palavras aqui que são desconhecidas pela maior parte, mas eu também não vou ficar em cima de cada uma desses pontos. Se você quiser depois, você lê esse versículo, pega o seu dicionário e você vai entender direito o que quer dizer cada uma delas. Mas eu queria aqui classificar 3 grupos de pecados. Tem aqueles pecados que são os grandes pecados nos nossos olhos, né? Se eu matei ou se eu roubei, eu sou um grande pecador. E ele fala aqui a respeito de homicídio, ou seja, você tirar a vida de uma outra pessoa. Ele fala a respeito da maldade. Ninguém aqui é favorável à maldade, pelo menos ninguém declara isso abertamente. Inveja. Irreconciliáveis. Pessoas que quando entram em contenda é impossível estabelecer um acordo, fazer com que aquelas pessoas voltem a uma amizade. Isso acontece muito dentro das famílias nos nossos dias. Às vezes nós ficamos sabendo de irmão que briga com o outro irmão e para de se falar e nunca mais voltam a se falar. O que é um absurdo. Irreconciliáveis, inventores de males, sem misericórdia. Esses aqui são alguns pecados que eu classificaria como os pecados pesadões. Mas tem outros pecados que são aqueles pecados que já caíram no gosto do povo. Prostituição. O ato sexual com uma pessoa que não é a sua própria esposa. De pessoas não casadas. Normal nos nossos dias. Sancionado por lei, incentivado pelas escolas. Hoje em dia, qualquer pessoa faz aquilo que bem entende do seu próprio corpo, como se não tivesse que prestar contas a ninguém, se esquecendo que quem deu o seu corpo foi Deus, e Deus estabeleceu que o homem guarde o seu corpo como um vaso para a honra. E assim também deve ser a mulher. Avareza. Apego ao dinheiro. Outro dia eu estava falando com uma colega no trabalho a respeito da questão de espiritual, de fazer parte de uma igreja, de você se reconciliar com Deus. E ela falou que antes ela ia numa igreja, só que depois ela não teve mais tempo, começou a trabalhar e aí ela acabou não indo mais. O trabalho te tira da comunhão com Deus? Você valoriza mais o trabalho do que o seu bom relacionamento com Deus? As pessoas se queixam de fraqueza. Pastor, eu estou com um problema espiritual, eu estou com uma fraqueza espiritual. Pergunta para essa pessoa qual foi a regularidade com que ela leu a palavra de Deus naquela semana e qual foi a regularidade com que ela orou a Deus. Quanto mais longe nós estamos da brasa incandescente, irmãos, mais frio nós nos tornamos. Se nós não nos reunimos para adorar a Deus como igreja, o caminho natural é o enfraquecimento, é a fraqueza espiritual. Não foi à toa que Deus disse, através de alguém que nós não sabemos exatamente quem, que escreveu o livro de Hebreus, para não deixar a vossa congregação como é costume de alguns. Nós precisamos da comunhão.
É na igreja que os dons de Deus são distribuídos para o bem do corpo e edificação. Eu não posso edificar o corpo de Cristo apartado do corpo de Cristo. Murmuradores, aqueles que se queixam de tudo, nunca as coisas estão boas, tudo vai ruim, tudo é ruim, e ele não consegue agradecer a Deus por tomar um banho num chuveiro quente, o que já é uma grande bênção. Por ter água, né? Já é uma bênção. Mas murmuram de tudo, presunçosos, pessoas orgulhosas, pessoas que acham que são grande coisa, quando na realidade tudo aquilo que elas são foi obra de Deus. Esses eu colocaria como a segunda categoria de pecados. Mas é interessante que dentro desses pecados onde nós vemos homicídio, maldade, prostituição, avareza, inveja, murmuração, presunção, pessoas sem misericórdia, inventores de males, nós vemos alguns pecados, esses aqui, irmãos e amigos, esse aqui está no gosto do povo, usualmente, e as pessoas já nem consideram isso pecado. Como dizer, por exemplo, desobedientes a pais e mães, ou desobediente aos pais. Qual dos jovens aqui considera esse versículo bíblico? Quando eu falo dos jovens, é você que mora ainda com seus pais, independente da sua idade. Desobediente aos pais é algo que acontece com você porque você é um pecador. Porque você não se importou de ter o conhecimento de Deus, e por não se importar em conhecer a Deus, Deus te entregou ao seu sentimento de ruína para você denegrir os seus pais. Saiba que o maligno está do teu lado quando você está fazendo isso. Tem um pecado aqui, irmãos, que fala que é fruto, dessa entrega de Deus, dos homens ao pecado, que é bastante interessante, irmãos, e a gente precisa pensar bastante a respeito dele. Que está no versículo 31 e é o primeiro aí. Nécio. Nécio é o tolo. Né? Teve um pastor que usou o termo idiota. Que pode ser bem empregado também. Está correto. Mas o que eu posso fazer se eu sou um tonto? A palavra de Deus, ela nos orienta, irmãos, que meditando na palavra de Deus, nós vamos fazer boas decisões. E é onde o nécio e o tolo encontram instrução. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que ler a palavra de Deus. E se você ler a palavra de Deus, você vai deixar de ser um idiota. Soberbos, maliciosos. Isso é pecado? É. Todas essas coisas estão aqui listadas, versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Percebe o que ele falou aqui no versículo 32? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Se você é praticante de qualquer uma dessas coisas aqui, ou de outros pecados que não estão aqui listados, você precisa ficar sabendo de que aqueles que praticam essas coisas são dignos de morte. Versículo 32, ele fala que as pessoas elas são conhecedoras de que aqueles que isso praticam são dignos de morte. Se você não sabia, então você está sabendo agora. Que todas as pessoas que são praticantes desses pecados são dignos de morte. Mas tem um pecado pior do que todos esses pecados, na minha concepção. Que está aqui também listado. Que está no versículo 30. Começando ele diz, sendo murmuradores, não é esse, detratores, não é esse, aborrecedores de Deus. Sabe por que você não considera a palavra de Deus? Porque você odeia a Deus. Não, Paulo, eu não acho isso de Deus. Quem é você para dizer isso? Eu não sou ninguém para dizer isso. A palavra de Deus, ela é. Ela diz que você odeia a Deus por conta da forma de vida que você leva. Os pecados que você comete é uma demonstração de ódio a Deus. Aqueles que aborrecem a Deus. Você já falou do Evangelho para uma pessoa e essa pessoa falou para você, olha, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas do jeito que você está falando aí, eu não acredito.
Ou eu não aceito isso. Já teve pessoa que me falou isso. O jeito que você fala, não quero nem ouvir. Saiba que essa pessoa não está se levantando contra você, não se levantou contra mim. Ela se levantou contra Deus. O ódio dela não é contra nós, o ódio dela é contra Deus. Quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, falando da necessidade de arrependimento, e as pessoas acham que isso é algo pessoal, elas estão se levantando não contra você que está portando aquela palavra, mas ele está se portando contra a palavra de Deus. Automaticamente ele está se portando contra Deus. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Quando nós vemos então que aquelas pessoas estavam ali reunidas, pensando, o Galileu ele era mais pecador e por isso ele morreu daquela forma, esse é o motivo pelo qual ele morreu? Não, não era esse o motivo. Jesus Cristo se virou para aqueles homens e disse, todos os homens, se não se arrependerem dos seus pecados, de igual modo perecereis. Jesus Cristo ele veio para a terra para nos anunciar essa mensagem, a necessidade de arrependimento. O texto que nós lemos fala a respeito de arrependimento, irmãos. Então, nós precisamos falar a respeito de arrepender-se. Vamos em João, no capítulo 1, no versículo 9. João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é considerado aqui dentro desse texto, ele é chamado de a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, que foi feito por ele, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo, ele veio para lançar luz sobre a verdade. Ele veio para trazer a nós o conhecimento de Deus, para fazer Deus conhecido a todos os homens, e para que nós pudéssemos nos autoconhecer também. Sendo assim, a obra que Jesus Cristo fez foi de nos alertar para que nós tivéssemos consciência da necessidade de um verdadeiro arrependimento. Se nós não nos arrependermos, irmãos, não importa o que nós façamos na nossa vida, nós jamais adentraremos o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, foi as palavras de João Batista. E logo depois, Jesus Cristo pronunciou as mesmas palavras. Porque o reino de Deus é um local onde habitará aquele que for humilde de espírito. Aquele que chora pelos seus pecados, por reconhecer que é um pecador. Aquele que se arrepende. Para os pacificadores. Aqueles que não entram em contenda e não são aqueles homens que blasfemam, aqueles homens que murmuram, aqueles homens que vivem como se tivessem que tirar todo o proveito dessa vida, quando na realidade Deus tem prometido uma vida muito melhor quando Ele voltar. E nós estamos aqui somente por uma passagem. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não importava qual era a condição social daqueles homens, não importava se os discípulos, aqueles apóstolos que Jesus Cristo havia chamado, estavam ali junto quando Ele proferiu essas palavras. Ele falou para eles também, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E quando nós vamos perecer, ou quando será passível esse perecimento? Vamos voltar lá no nosso texto. Lucas capítulo 13. Eu quero chamar a sua atenção aqui para vou ler dois textos, os 2 versículos, e nós vamos nos ater ao detalhe. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que estavam presentes ali alguns homens que falavam no versículo 1, falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E no versículo 4 fala de 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé. A pergunta que eu faço para vocês é, nesses dois cenários, nessas duas situações, aqueles homens estavam esperando para morrer?
Vocês acham que eles estavam ali esperando? Eu acho que hoje, deixa eu ver, que horas são agora? 19 horas e 39 minutos. Não se apresse, ainda tenho 20 minutos aí. Pilatos vai passar ali na rua e eu vou lá porque eu vou ser morto por Pilatos. Não. Quando fala aqui que Pilatos os pegou, é porque Pilatos pegou eles de surpresa. Porque se eles fossem os revolucionários, eles teriam se preparado para a batalha e eles teriam lutado até a morte. Mas nós vemos aqui que Pilatos pegou esses caras de surpresa. Mataram eles e fizeram o que fizeram. Transferindo para a questão lá da torre de Siloé. Você acha que as pessoas estavam ali, olha só essa torre aqui, eu acho que ela vai cair. Vamos ficar aqui embaixo para ver se ela cai mesmo? Ninguém fez isso. Quando você pode perecer? Você pode perecer hoje. O texto ele nos alerta para a urgência do arrependimento. Você precisa se arrepender de forma urgente, porque você não sabe quando alguma coisa vai acontecer a você. Hoje nós estávamos lá naquele cemitério e nós temos não sei se é um costume mórbido esse, mas eu tenho esse hábito e eu sei que alguns irmãos aqui também têm, de olhar para aquelas plaquinhas e logo que nós olhamos, o que a gente vê? A data, né, irmão? E quando eu olhei ali aquelas datas, eu vi que tinha pessoas de 65 anos, morreu com 65 anos, 50 anos, 33 anos, a minha idade. Mas tinha pessoas ali com 25, 18, 10, 4 anos de idade. A morte, ela vem sem aviso. As pessoas podem morrer a qualquer momento. Você está achando aqui que está saudável, sem nenhum problema, mas você pode morrer daqui a pouco. E quando você morre, está selado o seu destino. Não existe intercessão por você, não existe nada mais que possa ser feito para tirar você do caminho que você escolheu para a sua própria vida enquanto você esteve vivo aqui na terra. O texto ele fala do caráter imediato do nosso arrependimento. Aquelas pessoas, elas morreram de forma imediata, rápida, sem tempo para se arrepender. Então você tem que aproveitar o tempo que Deus está te dando para que você possa se arrepender ainda hoje dos seus pecados. Tem um texto que Jesus Cristo utiliza falando, essa noite pedirão a tua alma o que você tem preparado, para quem será? Ou seja, a sua vida hoje. Se Deus pedir contas da sua vida, o que você tem para apresentar a Ele? Que eu não matei, que eu não roubei? Que eu ia no culto da sua igreja? Que eu considerava os crentes boas pessoas? Ou talvez eu possa dizer, eu era membro naquela igreja? Eu ia a todos os cultos? Participante assíduo? Eu pregava naquele púlpito? Nada disso tem o menor valor. Talvez você não morra hoje, mas você vai morrer um dia. E Salomão já disse que há mais sabedoria no velório do que no nascimento de uma pessoa. Porque naquele momento do velório, a morte te encara, mesmo que você não queira encarar ela durante toda a sua vida. Mas aquele momento é um momento de reflexão. É um momento onde todas as pessoas deveriam ser relembradas de quão rápido é a vida. Tiago fala que a vida é como um vapor que por um pouco aparece e logo desaparece. Você está vivendo agora, mas saiba que a sua vida é um vapor. O que é 80 anos perto da eternidade? O que é pessoas que vivem muito, vivem 100 anos, 100 e poucos anos? O que é isso diante de 1 bilhão de anos? Não é nada. Mas é nesses 100 anos que você pode ter, nesses 80 anos, nesses seus 20 anos, nesses seus 7 anos de idade, é que você vai dar um destino para a sua alma. Quando nós formos julgados por Deus, nós vamos ter que apresentar a Ele o que nós fizemos com as oportunidades que Ele nos deu e o que nós vamos dizer a Ele. Como eu disse, não vai ser a nossa frequência aos cultos que nós vamos falar, Senhor, eu fui fiel aos seus cultos. Senhor, eu ouvi muitas músicas evangélicas. Senhor, eu fui membro daquela igreja, mesmo que seja essa igreja aqui. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, nada disso vai ter nenhum valor.
Dentro daqueles discípulos de Jesus Cristo, havia um que não era discípulo, Judas. Se alguém olhasse de fora, falaria assim, olha, ali na igreja de Jesus, né, porque era uma igreja, Jesus Cristo e seus discípulos estavam ali, reunidos, fazendo coisas de igreja. Você olha para eles e falava assim, ali tem Jesus Cristo e os 12 membros ali da igreja de Jesus. Judas era um. E quem olhasse de fora diria, ali Judas é um dos homens ali. É um dos membros ali naquela igreja. Mas eram do tipo que não havia se arrependido. Nós aqui podemos nos enganar e receber pessoas dentro da membresia da igreja durante 300 anos que você é membro, mas se você nunca se arrependeu dos seus pecados, você não tem parte no reino de Deus. Porque é necessário que você se arrependa dos seus pecados primeiro e depois você siga para ser membro de uma igreja. E aí você vai trabalhar para a exaltação do nome de Cristo. Tem que ser como um ladrão. Pô, Paulo, como assim como um ladrão? O ladrão foi crucificado com Jesus. Aquele que se arrependeu. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Porque ele reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus que estava indo para o seu reino. E quando ele chegasse lá, ele poderia interceder por ele, o miserável, que estaria num local de perdição, se Cristo não tivesse assegurado a ele que ele estaria no reino junto com ele. Então é necessário arrependimento, meus irmãos. No versículo 5 ele fala, não vos digo, antes se não vos arrependerdes todos de igual modo perecereis. O que nós precisamos então? Nós precisamos de arrependimento, porque do contrário nós vamos perecer sob a ira de Deus. O que é perecer? Perecer é você ter que encarar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, requerendo de você algo que você não tem. Justiça. Todo cristão que se achegar na presença de Deus, ele vai se achegar não com a sua própria justiça, mas com a justiça de Jesus Cristo atribuída a ele. Senhor, eu não tenho justiça nenhuma e não tenho nada para te apresentar. Mas o que eu posso te dizer é que eu confiei plenamente no seu Filho Jesus Cristo para me livrar desse dia. E pela tua misericórdia me receba no teu reino. Esses vão adentrar o reino de Deus. Mas aqueles que estão fiados nas suas obras, nos seus merecimentos, esses irão ser separados e serão lançados num lugar que foi criado para Satanás e os seus anjos, não para os homens. Mas é o local para o qual Deus vai enviar todo aquele que não estiver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta julgar que existem pecadores maiores do que nós. E de fato existem. Você pode olhar e ver pessoas que cometem pecados que você não cometeu. Adolf Hitler, por exemplo, ele sistematizou uma forma de extermínio. Você não fez isso. Ele receberá maior peso da mão de Deus, mas você também vai receber a sua porção. Para Deus, todos nós somos pecadores e todo pecado deverá ser punido. Se nós temos consciência do pecado e conhecemos que Cristo quer nos dar o perdão, o que te impede de tomar a decisão de se arrepender? Você precisa disso. Você precisa vencer essa escravidão que está te impondo. Está fazendo com que você permaneça da forma como você está agora. O que também é pecado. Você acha que já não foi dado mais do que um motivo para que você se arrependa dos seus pecados dentro dos textos de Romanos que nós lemos? Para o bem da sua alma, declare arrependimento. Confesse os seus pecados, creia em Jesus Cristo e busque andar de acordo com os seus preceitos. Não existe idade para você fazer isso. A palavra de Deus, ela diz, vinde a mim os pequenos. Ele convida, porque deles é o reino dos céus. Deus tem que trabalhar nos nossos corações para que nós possamos nos conscientizar dos nossos pecados, da nossa necessidade de Deus. Arrependei-vos e creia em Cristo. Esse é o único meio pelo qual o homem vai chegar à salvação. E não existe outro.